Boa tarde, pessoal. Se você por acaso está vendo a reprise desse vídeo, essa é a primeira live da nossa semana de aquecimento da jornada Lucre Mais com sua pizzaria. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com a alta dos insumos e o impacto que isso pode ter no lucro de uma pizzaria. Vou dar um tempinho aqui para a galera entrar e já vamos começar a nossa live aí. Boa tarde, boa tarde. Quem é que está entrando aí? Alexandre, André, Carol. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Já vamos começar aí a nossa live, já vamos começar nosso papo aqui. Lembrando que as nossas lives elas são direto ao ponto, então eu não vou ficar enrolando aqui vocês por horas e horas e horas a fio. A gente vai falar sobre um ponto específico hoje, mas que impacta diretamente no lucro de qualquer pizzaria, que é esse aumento que a gente está vendo aí no custo dos insumos, tá? Lembrando que essa live ela faz parte, é uma pequena amostra de tudo que vai acontecer na jornada Lucre Mais com sua pizzaria, um treinamento gratuito que a gente vai oferecer para a galera aí na semana que vem, de 2 a 8 de maio, ao vivo pelo nosso YouTube, tá? As inscrições estão abertas, é 0800, sem custo nenhum. Quem quiser se inscrever, tem um link na minha bio, depois da live. Clica lá, te inscreve, vai valer muito a pena. Vai ajudar com certeza quem tem uma pizzaria e quer melhorar a sua gestão. A jornada Lucre Mais foi feita para isso. Beleza, o que a gente vai fazer nessa live de hoje, tá? A gente vai falar sobre os impactos desse aumento de custo, qual que é a variação de custo normal, qual que não é normal. A gente está vivendo um fenômeno de inflação aí nesses últimos tempos e que está deixando tudo quanto é dono de pizzaria de cabelo em pé. Inclusive, quem já entrou aí, me conta se já começou a aumentar o preço da mussarela aí na sua cidade. Porque mussarela é um item da curva de custos de itens. A gente vai falar um pouquinho no bate-papo de hoje também sobre essa curva. Né? É um dos que tem um custo muito representativo. Né? A despesa com mussarela ela impacta bastante no caixa, e qualquer variação no preço da mussarela impacta muito mais, porque é um item que tem bastante relevância. Eu queria saber, quem já está ao vivo aí acompanhando a gente, quanto é que está pagando na mussarela aí na sua cidade? A mussarela ela tem a sua sazonalidade e tal, em alguns lugares começa ali nos 20 e poucos e chega a 35, 38 reais até, né? E aí eu quero ver como é que está o preço que a galera está pagando a mussarela aí, para saber. Ó, em Fortaleza, a Ana comentou que está R$28 o quilo. Ó, o pessoal da Pizza Places também, ó, R$28 o quilo. Certo. Tá baixo o som? Deixa eu tentar aumentar aqui, cara. Deixa eu tentar aumentar aqui, peraí. Vamos ver se dá uma melhoradinha agora, ó. 27, R$37, 29, R$31,90. A gente vê que mesmo dentro do... A gente tem preços de mussarela que variam bastante, ó, R$35,90. Tomate 160... o tomate tá uma facada ultimamente, né, cara? Ih, caramba, ó, em BH 35 kg. Realmente. E vocês têm sentido que esse preço da mussarela tá mais alto do que estava há 30 dias atrás, há um mês atrás? E se a gente for pensar, comparado com o preço que estava pagando ali nessa mesma época no ano passado, tá maior, tá igual ou tá menor? Porque a mussarela, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, ela tem uma sazonalidade, né? Ela tem uma variação de preço todos os anos. Mas o patamar, ele pode estar mudando por uma conjuntura de fatores que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vamos lá. Vamos começar aqui então? Vamos lá, o que a gente vai conversar hoje, tá? O que a gente vai conversar hoje? Uma pizzaria ela tem vários tipos de custos diferentes, tá? Ela tem o custo de insumos, que é o famoso CMV, custo da mercadoria vendida, onde entram todos os custos de ingredientes, inclusive a mussarela, o tomate, as embalagens, todos os itens que você precisa para produzir as pizzas mesmo, esses fazem parte do seu CMV, tá? E o que acontece? O CMV, alguns itens, eles têm a chamada sazonalidade. O que é sazonalidade? Tá? Sazonalidade é quando você tem um item que varia o custo de acordo com uma época do ano específica. A mussarela, especificamente, ela tem uma sazonalidade todos os anos. Nessa época agora, março, abril, ela começa a aumentar o preço, vai até agosto, setembro, ali entre setembro e outubro ela começa a baixar o preço. E aí, no outro ano, ela sobe de novo. Né? Por quê? O que acontece? A mussarela ela tem muito efeito de sazonalidade. Tá? E vários outros ingredientes também sofrem com isso. Né? Por quê? Porque tem alguns fatores, geralmente climáticos, que impactam na sazonalidade. Né? Que fazem com que, em algumas épocas do ano, seja mais caro para o cara que fabrica mussarela fabricar mussarela. Tá?
Na mussarela especificamente, a principal matéria-prima dela é queijo, é leite, usa leite para fazer o queijo. Né? E o que acontece com o leite? Em várias regiões, o custo para produzir o leite ele acaba sendo maior, ou porque tem menos pasto para as vacas pastarem, né? E aí diminui a produção, ou porque, em alguns casos, o fazendeiro ele opta por suplementar a alimentação da vaca. Né? E essa suplementação ela tem um custo maior do que o pasto. Então o que acontece? Aumenta o custo para ele produzir, ele repassa esse custo para quem ele está para o leite. E aí, por tabela, a mussarela também aumenta de preço. Isso é um fator sazonal. Isso acontece todos os anos. Historicamente, todos os anos tem essa variação sazonal da mussarela. Só que, nos últimos 2 anos, 2020, 2, 3 anos para cá, né, quando começou a pandemia, a gente teve um fenômeno de inflação muito maior. Né? A situação hoje, quando a gente fala de preço de insumos, está fora dos padrões normais, digamos assim. Né? A gente tem visto uma inflação em alta, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui a gente tem sentido com uma intensidade maior por uma série de fatores. Primeiro, a pandemia, né? A pandemia fez ter um descompasso entre oferta e demanda, né? Teve fábricas, teve setores produtivos que ficaram durante um tempo parados, sem produzir, e aí a demanda ficou ali reprimida e quando voltou a produzir não dava conta de produzir para atender a demanda, e isso aumenta o preço, né? Quanto menos oferta, maior o preço, se a demanda for igual. E a pandemia agora que está dando uma arrefecida, para estar acalmando a pandemia, apesar que lá na China, estava olhando uma matéria outro dia, que lá na China, na região de Xangai, estão com 25 milhões de pessoas em lockdown, tá uma loucura. Parece que não vai acabar nunca esse negócio, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos ser otimistas e vamos pensar que o pior da pandemia já passou e que as coisas estão melhorando. Aí os russos lá resolvem fazer a guerra lá com a Ucrânia. E aí o que acontece? A Rússia é um dos principais produtores de petróleo do mundo. Petróleo, matéria-prima para fazer gasolina. Se aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço da gasolina. Aqui no Brasil, tudo é transportado através de caminhão. Usa óleo diesel, que é derivado de petróleo. Então, a gente está sofrendo uma inflação por tabela muito elevada. E aí, essa inflação, né, ela tem impactado no aumento dos custos mês a mês. Tá? Não só itens com sazonalidade, como outros itens também. O óleo de soja, por exemplo, galera, se vocês estiverem prestando atenção, ele tem aumentado todo mês um pouquinho, entendeu? Tava 6,90, foi para 7,90, 8,90. A última vez eu vi tava 8,99 aqui em Floripa, tá? Então, essa inflação também está pegando em itens que não necessariamente têm essa mesma sazonalidade. E aí como é que o dono de pizzaria faz? Beleza, eu tô aqui, eu tô vendo que o meu custo para fazer as pizzas está aumentando. Por onde é que eu vou correr? Repasso tudo para as pizzas? Aumentou 10 pila na mussarela, vou aumentar 10 pila na pizza? Calma, que não é bem assim. Não é bem assim. A gente estava falando que a gente tem que entender primeiro quais são os custos da pizzaria, né? O CMV ele é um dos principais e você tem que estar bem atento a ele, porque geralmente, né, quando a precificação está bem ajustada na pizzaria, o CMV tem que ficar ali na faixa dos 35% no máximo. Tá? Em períodos como esse, talvez até um CMV de 40% ainda está administrável. Só que isso depende dos outros custos. Né? Porque o CMV é um dos tipos de custo que a pizzaria tem. É o custo com ingredientes, embalagens e bebidas. O outro custo que a gente tem que analisar, o segundo, são os custos fixos. Né? O que são esses custos fixos? São custos que a pizzaria tem se ela vender 50 pizzas ou se ela vender 5.000. Entendeu? O aluguel você vai ter que pagar independente de quantas pizzas você vender. A mão de obra, o salário da galera, você vai ter que pagar independente de quantas pizzas você vender. A mensalidade da internet você vai ter que pagar, independente de quantas pizzas vender. O gás você vai ter que pagar. A energia elétrica você vai ter que pagar. Enfim, tem várias despesas aí que são fixas ou que você não consegue estabelecer uma relação muito direta entre volume de vendas e custo. Esses custos ali, eles também estão sofrendo com a inflação, mas geralmente num ritmo um pouco mais baixo. A inflação, o IPCA de alimentos e bebidas, ele tem puxado o indicador para cima. IPCA é um índice que mede inflação, tá? Índice de preços ao consumidor amplo. Ele mede várias categorias e tal, ele mede serviços, mede combustíveis, mede alimentos, mede vários fatores, tá? Mas o IPCA de alimentos e bebidas tem puxado mais para cima o indicador de inflação. Então, dito isso, você tem que analisar os seus custos de mercadoria vendida, através dos ingredientes que você compra. Você tem que analisar também os seus custos fixos, o quanto que eles realmente aumentaram ou não.
E você tem que analisar também os seus custos variáveis. Quais são os custos variáveis que a gente tem, além do que a gente comentou aqui? É o seu imposto, que geralmente é um percentual sobre o seu faturamento. É taxa de maquininha de cartão que você paga, que geralmente vai ser um percentual da sua venda. E comissões, se você vende através de um iFood da vida, de um marketplace, iFood, Ekfome, etc., né, você vai ter ali um percentual também de venda. Esses custos variáveis, eles são, digamos assim, mais tranquilos, porque você vai ter eles conforme a sua venda. Vendeu mais, paga mais. Vendeu menos, paga menos. Então esses você não precisa, meu Deus, aumentou o preço da mussarela, vou ter que pagar mais comissão para o iFood? Não necessariamente. Não necessariamente. Por tabela lá, porque você reajustou o preço. Mas os custos variáveis, eles são mais administráveis nesse ponto. Claro que a gente não pode deixar de dar atenção para eles, tá? Porque custo variável, qualquer 0,5% que você consegue economizar de custo variável é 0,5% a mais no seu bolso de margem de lucro. Então, o custo variável a gente tem que dar atenção para eles. Mas não é esse o tema principal da live de hoje. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre esse aumento do custo dos insumos e como lidar com eles para poder aumentar o lucro. Vamos lá. Primeiro ponto, você tem que analisar como você compra os seus ingredientes, tá? Tem gente que diz que você começa a ter lucro na compra do ingrediente, não necessariamente na venda, entendeu? Então, quando você vai comprar os ingredientes, você tem que procurar sempre fazer a seguinte análise, tá? Você tem que procurar ter alguns fornecedores, digamos assim, mais parceiros, que você consegue ter uma garantia de fornecimento, mas tem que ter também algumas alternativas, tá? Em que sentido? Vamos lá. Bisnaga da catupiry continua sendo bisnaga da catupiry. Não interessa se você comprou do fornecedor A, do B, do C. Entendeu? A bisnaga da catupiry é da catupiry. Não tem nada de errado com isso. Vai ser o mesmo produto. Então, se você faz cotações, se você pesquisa esses preços, você consegue, às vezes, economizar R$1, R$2, R$3 na bisnaga. Isso, se você for analisar em escala, faz muita diferença. Então, primeiro ponto, quando a gente fala de compras, tem que fazer pesquisa com fornecedores diferentes, entendeu? Não dá para ficar acomodado achando que está tudo certo, está tudo bem, e ficar pagando a mais por não ter que ir atrás de fornecedor. Momentos como esse, em que a gente está com uma inflação em alta, em que o custo dos insumos está realmente aumentando muito, é fundamental fazer essa pesquisa para poder entender quem que consegue te oferecer um produto no patamar de qualidade que você precisa, num preço que cabe nos teus custos. Então, o primeiro ponto é esse, procurar fazer essa pesquisa para comprar bem. Segundo ponto, entender quais itens você consegue comprar mais ou menos na quantidade. Por quê? Se a gente vou pegar dados de março, tá? No mês de março, a gente teve 1,62% de inflação só dentro do mês de março. Foi o mês de março com a maior inflação desde que começou o Plano Real. Então, num cenário assim, pode ser interessante fazer estoque de alguns itens. Só que você tem que tomar muito cuidado para, primeiro, ver as validades, né? Ver o quão perecíveis são esses itens. E segundo, ver como é que está o seu fluxo de caixa. Porque você, querendo ou não, você vai pegar uma grana que você tinha ali para fazer o giro da pizzaria e você vai empatar ela mais no estoque. Se o teu estoque, você observa que está tendo essa variação de preço, pode ser super interessante sim, você consegue economizar uma grana bem bacana nesse sentido. Mas, se você não tem um controle de fluxo de caixa que te dê visão, peraí, todo dia 10 eu tenho o boleto lá das embalagens que vai ali R$2.000 e poucos. Se você não tem esse controle, fica difícil você querer trabalhar com estoque maior, porque daqui a pouco não adianta você encher o freezer de mussarela, encher lá o seu estoque de mussarela, e atrasar o boleto do cara das caixas, entendeu? Porque sem caixa de pizza, não vai adiantar ter aquela mussarela em estoque. Então você precisa ter esse controle do fluxo de caixa. Até onde eu tenho grana que eu posso investir em aumentar um pouquinho o meu estoque em alguns itens específicos. E aí você tem que ter em mente quais itens que eu vou procurar trabalhar com estoque maior. Vamos lá. A gente estava falando da mussarela por quê? Mussarela tem sazonalidade, mas mussarela também tem prazo de validade mais curto. Você tem que analisar, na média eu estou gastando quanto de mussarela nos meses de abril, maio e junho. Quanto que eu posso ter de estoque, então, pensando nisso? Né? Não adianta daqui a pouco ficar 3 meses sem comprar, pode ser demais 3 meses de estoque. Mas se você conseguir trabalhar daqui a pouco com 30 dias, essa sazonalidade que está acontecendo agora, você consegue se proteger um pouco dela, porque agora está no começo do aumento da curva. Ela ainda vai aumentar bastante até julho. Então, pode ser interessante você
fazer esse estoque da mussarela, por exemplo. Tá? Mas aí você tem que analisar, primeiro, do seu cardápio. Né? Uma coisa que eu sempre falo você tem que fazer uma curva ABC de compra dos seus itens do estoque. O que é essa curva ABC? Vamos lá. Aqui no sul, o pessoal gosta muito de pizza com carne, com filé e tal. Então, itens que têm bastante custo para comprar no estoque de pizzarias, geralmente são carnes, tá? E aí o pessoal usa bastante alcatra, filé, coração, bacon e mussarela. Esses são geralmente os top 5 aí, itens de custo para pizzarias aqui no sul. Você tem que analisar conforme o seu cardápio. Claro, pizzarias aqui no sul que não trabalham com esses itens, daqui a pouco vão ter outros. Faz parte. Mas o importante é analisar. Bom, de todos os itens que eu estou comprando aqui num mês na minha pizzaria, tá? Quais são os itens que respondem por 50% do meu custo de mercadoria? Se você for fazer a lista, você vai ver que vai ter meia dúzia de itens vai responder por 50% do seu custo. Esses itens pode ser interessante, se eles tiverem essa sazonalidade, se eles tiverem essa curva de aumento de preço que você está observando, pode ser interessante você fazer um estoque daqui a pouco de 20, 30, 40 dias deles na pizzaria. Claro, de novo, tome cuidado com o prazo de validade desses itens, tá? Porque se ele vai estourar a validade, é um risco muito grande. Aí trabalha com estoque menor, daqui a pouco 15, 20 dias, enfim. Esses itens, essa meia dúzia de itens que responde por 50% do custo são os itens da categoria A, que a gente chama, tá? Abaixo deles tem a categoria B. Categoria B vai ter os itens que vão responder por 30%, 30%, 35% do custo de mercadorias. Vai ser uma quantidade maior, não vai ser meia dúzia, geralmente vai ter uns 20 itens ali, tá? 15 a 20 itens. Vão responder por uns 30% do seu custo. Esses itens pode não ser tão interessante. Daqui a pouco você não vai colocar ali 30 dias de estoque, você vai colocar ali 15 dias, entendeu? Claro, de novo, analisa o seu fluxo de caixa, se ele te permite fazer isso. Se ele te permite, para um cenário de inflação em alta, pode ser uma alternativa interessante também. E os itens C? O item C são todo o resto. Geralmente vai ter uma quantidade maior de itens, mas vai representar ali 15, 20% do teu custo com ingredientes. Esses itens você não precisa se preocupar tanto porque eles geralmente têm um giro menor. Geralmente você usa eles numa quantidade menor dentro do mês. E com isso pode não ser tão interessante fazer um estoque muito grande deles, porque a chance deles estourarem aí o prazo de validade é maior. E aí o custo deles também não é representativo. Então esses itens beleza, esse aí você vai ter que marchar com a inflação, mas entenda que daqui a pouco fazer um estoque maior deles pode não compensar, entendeu? Foque naqueles itens, principalmente os da categoria A, que tem um maior custo. Se você tem itens que você mapeou ali, ó, na minha pizzaria aqui, Rodrigo, mussarela, alcatra, coração, bacon e farinha. Esses 5 itens aqui são os que eu mais gasto todo mês. Beleza, esses aqui você vai tentar analisar aí para tentar ter um estoquezinho um pouquinho maior aí para poder se proteger um pouco da inflação. Mas, de novo, leve sempre em consideração validade, né, precibilidade e fluxo de caixa disponível, porque você vai ter que deixar uma grana a mais parada no estoque. É uma alternativa para você conseguir se proteger um pouco dessa inflação aí, do aumento desse custo dos insumos, tá? Dito isso, o que você vai ter que fazer? Espero que você já tenha as fichas técnicas das pizzas. Por quê? Ficha técnica, ela vai te dizer, para cada sabor de pizza, quanto que é o custo da calabresa, quanto que é o custo da mussarela, quanto que é o custo da farinha e tudo mais. Se você tem a ficha técnica, você consegue ter a visão disso, para cada sabor de pizza. Tá? Tendo essa visão, você vai conseguir enxergar qual que é o impacto desses reajustes. Vamos lá, se eu vi que a mussarela aqui eu pagava 27, agora estou pagando 35, quanto que isso realmente se transformou em aumento de custo em cada sabor de pizza no meu cardápio? Daqui a pouco a pizza mussarela, que era uma das mais baratas que você tinha, hoje já não dá mais lucro no preço que você cobra. Daqui a pouco uma pizza lá de calabresa não teve tanto impacto porque você usa pouca mussarela nessa pizza. Então, se você tem a ficha técnica, se você monta a ficha técnica, você consegue ter essa visão, entendeu? E tendo essa visão, você consegue ficar mais tranquilo ou mais apavorado também, dependendo da situação. Mas tendo a visão, você consegue enxergar o que fazer, entendeu? Enquanto você não faz a ficha técnica, você não consegue ter essa clareza de, poxa, peraí, o preço da mussarela aumentou aqui R$8, mas o que isso significa mesmo de custo nas minhas pizzas, entendeu? Então é muito importante, primeiro, ter essa visão da ficha técnica para conseguir enxergar. Ó, o Marcelo comentou aqui, não sei fazer essa ficha. Vamos lá. De novo, essa live aqui ela é um pedacinho da jornada do Lucre Mais. No Lucre Mais a gente vai mostrar isso bem no detalhe
com planilha e tudo mais, bem visual. Mas eu vou explicar aqui na live para entender mais ou menos quais são os princípios da ficha técnica. Tá? A primeira coisa para fazer ficha técnica, você vai listar quais são os ingredientes que você usa, tá? Qual que é o preço por quilo de cada um deles e quanto que você está pagando neles. Por exemplo, vamos pegar o bacon. Digamos que o bacon você compra ele em pacotes de 1 kg e paga ali, quanto é que está o quilo do bacon? R$28 o quilo, estou chutando aqui, não estou por dentro de quanto está o quilo do bacon. R$28 o quilo do bacon, beleza. Esse é o quilo do bacon cru que você compra, tá? Esse é o quilo do bacon cru. Uma ficha que você tem que fazer é a ficha... peraí, deixa eu voltar ao raciocínio. Então você vai listar os ingredientes. Listar ingredientes, quantos quilos você compra e qual que é o preço por quilo, tá? Por quê? A ficha técnica ela vai te dar essa informação de valor para cada pizza. Então você vai ter lá bacon, farinha, ovos, mussarela, calabresa, etc. Aí a gente vai fazer o seguinte, antes o bacon que você compra cru, você não coloca ele cru na pizza, né? Você vai fazer um preparo dele. Geralmente o pessoal frita o bacon antes de colocar na pizza, tá? Então você vai ter que fazer a ficha do preparo antecipado que a gente chama. Ficha de preparo antecipado você vai pegar os pacotes de bacon, vai colocar numa panela, por exemplo, vai colocar eles ali fritar. Não sei se você escorre o óleo, vai da maneira que você faz, entendeu? Estou dando exemplo aqui do bacon que ele é bem didático. Eu gosto sempre de usar esse exemplo que fica bem claro para a galera. Então você vai pegar o bacon, digamos que 1 kg de bacon que você colocou ali para fritar, escorreu o óleo e tudo mais, sobrou ali meio quilo, vou dizer que foi metade, tá? Aqueles R$28 que você pagou por quilo de bacon cru, você vai ter que dividir esses R$28 por meio quilo agora, porque é meio quilo que você vai usar na pizza. Então R$28 dividido por 0,5 vai dar R$56. É R$56 o quilo do bacon já pronto, já frito. E aí você vai ver, bom, na minha pizza de milho com bacon, por exemplo, eu coloco tanto de milho, tanto de bacon, tanto de mussarela, você vai listar quais são os ingredientes, quais são as quantidades. E aí você vai multiplicar essa quantidade pelo preço. Então digamos que você coloca 200 gramas de bacon. 200 gramas a R$56 o quilo vai dar ali uns 11, 12 reais só de custo com bacon nessa pizza. E aí você faz isso para todos os ingredientes, para o bacon, para a mussarela, enfim. Tá? E aí você vai ter qual que é o custo que você tem de ingredientes para cada sabor de pizza. Tá? Isso é bem importante. Ó, o Jaime está falando, o Jaime é nosso aluno. Salvei minha pizzaria seguindo a sua ficha técnica. Hoje não sei mais trabalhar. Boa, Jaime, é isso aí. Muito bom. Ficha técnica é base para você ter essa visão. É base para você conseguir ter a visão dos preços na pizzaria. Tá? Então, para fazer a ficha técnica, lista o custo dos ingredientes, lista quanto que você está usando para cada sabor de pizza. Se tem preparo antecipado, calcula o preparo antecipado para ver o ingrediente pronto, qual que é o custo dele. E aí você coloca ali para cada pizza quanto que vai de cada ingrediente vezes o custo que ele tem. E aí você vai ter a informação lá de custo de insumos, né? Ingredientes. Importante, nessa ficha técnica tem que colocar também o custo da embalagem, tá? Principalmente se você trabalha de delivery e no contexto atual não tem como não trabalhar com delivery, é importante incluir também a embalagem na ficha técnica, tá? Porque a partir daí você vai conseguir enxergar, bom, beleza, então a mussarela ela aumentou R$8 o quilo, mas isso representa 50 centavos a mais na minha pizza. Poxa, 50 centavos? Será que eu vou ter que fazer um reajuste de preço porque aumentou 50 centavos? Não necessariamente, então você tem que analisar, entendeu? Mas tendo os números você consegue ter essa visão, para daí você poder tomar as decisões certas aí para o seu negócio, tá? E por que eu falo isso? Porque o custo dos ingredientes ele é só um dos custos. O outro custo que a gente tem, por exemplo, os custos fixos, eles estão sofrendo também com a inflação, mas não necessariamente na mesma proporção que os insumos, entendeu? Por exemplo, a gente está falando da mussarela agora porque ela tem essa sazonalidade que aumenta até 30% do valor. E esses 30% você tem que estar atento. Poxa, peraí, 50 centavos agora, daqui um mês já vai ser mais R$1 e pouco. Opa, está aumentando R$3 o custo da minha pizza. Não, então eu talvez vou ter que mexer no preço. Tá? Por quê? Se você tem essa visão do custo de ingredientes, se você tem a visão do seu custo fixo e do seu custo variável, você consegue se programar para fazer daqui a pouco 2 reajustes por ano, entendeu? Claro que num cenário como o atual, em que a gente está com uma inflação maior, a tendência é esse reajuste ter que acontecer com mais frequência do que 2 vezes por ano, tá? Mas o importante é você enxergar quanto que você precisa fazer de reajuste. Porque senão você pode acabar mudando o preço na loucura, no escuro, né? No escuro e acabar eventualmente afastando os seus clientes. Eu entendo que é importante você estar com um preço coerente, é importante você estar ciente
de que se está tendo um aumento nos custos e isso está acabando com a tua margem de lucro, você vai precisar reajustar. Mas tem que tomar um cuidado muito grande na hora de fazer o reajuste, entendeu? Tem alguns mandamentos, assim, quando a gente fala de reajuste de preço, que fazem muita diferença para o impacto que isso vai ter na sua clientela. Tá? Então, primeiro ponto, quando a gente fala de fazer o reajuste, né, primeiro ponto, entender os custos. Falamos dos custos variáveis, custos fixos, né? O quanto que mudou o teu custo com aluguel, o quanto que mudou o teu custo com energia elétrica, o quanto que mudou o teu custo com gás e tudo mais. E alguns desses custos dá para tentar negociar. O aluguel, por exemplo, dá para tentar dar uma chorada com o proprietário, às vezes. Você pode tentar dar uma negociada, pedir para dar uma segurada, porque não está fácil para ninguém, né? E, eventualmente, se você abandona o ponto, pode demorar para outra pessoa conseguir pegar. Então, o dono de imóvel, ele pensa nisso. Poxa, peraí, se eu ficar 2 meses com o meu imóvel vazio, já é mais de 10% que eu estou perdendo. Então, daqui a pouco, vale mais a pena para o cara não reajustar 10%, reajustar uns 5, 3, 4, mas garantir que você vai estar ali, do que eventualmente fazer um reajuste maior e ele perder o inquilino. Tá? Então, procure negociar itens como aluguel e outros custos fixos que você tem aí listado na pizzaria. Mão de obra é um ponto importante porque os funcionários, eles são clientes, eles são consumidores, eles vão no mercado também, eles também estão sofrendo com essa alta de insumos, tá? Mas você não vai aumentar o salário da galera todos os meses. Então, esteja ciente também que, poxa, peraí, eu vou eventualmente fazer um reajuste do salário da galera aqui. Analise isso também dentro da sua precificação. Qual que é o real impacto que isso tem? Entendeu? Tem que fazer essas contas para não se apavorar também, porque a gente vê o custo das coisas aumentando e pensa, meu Deus do céu, ferrou, acabou o lucro da pizzaria. Não, faz a conta, analisa quanto que impacta no custo de mercadoria, quanto que impacta no custo fixo, e aí vê a sua estrutura de precificação para ver o quanto você tem que realmente reajustar. E aí, beleza, Rodrigo, fiz as contas, preciso reajustar, e agora? Quais são os mandamentos para quando for fazer um ajuste de preço para não afastar cliente? Primeiro ponto, eu não recomendo você fazer um comunicado para os clientes de que você vai reajustar o preço das pizzas, tá? Eu não recomendo, por um motivo muito simples, tá? Quando você faz um comunicado, tá, você está chamando a atenção de todo mundo para uma coisa que é ruim, entendeu? Você está chamando a atenção daquele cliente que eventualmente nem ia ver, não ia nem pensar, nem olhar para o preço, para, ó, agora a pizza que você pagava ali R$54 vai estar a 58, tá? O cara já pode ficar reativo, já pensar, não, peraí, eu ia pedir uma pizza, mas vou dar uma segurada, aumentou o preço aí, não vou pedir agora não, entendeu? Então, fazer um comunicado vai chamar a atenção de todo mundo para uma coisa ruim. Então, eu não recomendo fazer um comunicado, tá? Outro ponto importante, sempre que for fazer um reajuste, procure fazer reajuste até 10% do preço. Por que de até 10% do preço? Tá? Porque até 10% de preço, a percepção que o cliente tem não é tão grande, ele não sente tanto essa diferença, tá? A menos que você vai mudar de casa. Por exemplo, vai mudar dos 40 e poucos reais para os 50 e poucos. Vai mudar dos 50 e poucos para os 60 e poucos. Vai mudar, digamos, de 58 para 62. Essa mudança de faixa, o cliente ele tende a sentir um pouco mais, tá? E aí você tem que estar atento. Poxa, peraí, eu vou fazer um reajuste, vai dar ali 7% de reajuste, mas vou ter que mudar de casa, não lembro agora o que significava isso, mas vou ter que mudar de faixa, de 50 para 60, por exemplo. Tá? Você vai ter que analisar, poxa, peraí, nesses momentos é fundamental você fazer algumas ações de marketing para ampliar a base de clientes. Tá? Por que é importante fazer isso? Você sempre vai ter um ciclo de clientes entrando e clientes deixando de pedir. Sempre acontece. Tem gente que às vezes se muda, tem gente que daqui a pouco enjoa de comer pizza, tem gente que vê que está com diabetes, tem gente que disso, daquilo, começa a dieta, tem muita coisa que acontece com a base de clientes, então você vai perceber que vai ter sempre cliente novo entrando e cliente velho saindo, entendeu? E nos momentos que você vai fazer um reajuste, geralmente quem sente esse reajuste é quem já era seu cliente, quem já está acostumado a pedir a sua pizza. Então, nesses momentos, é importante você aumentar o investimento em marketing, inclusive esse é um dos temas que a gente vai falar na live de amanhã, né? A gente vai falar sobre marketing, mas nesses momentos que você vai fazer um reajuste, é importante você dar uma reforçada no marketing para aumentar a base de clientes, trazer clientes novos para repor aqueles que eventualmente vão deixar de pedir, porque eventualmente um ou outro cliente que é mais sensível a preço, ele pode deixar de pedir porque você aumentou ali 3, 4 reais, pode acontecer, não está livre de acontecer isso, entendeu? Então,
esteja ciente, nessas horas é importante fazer esse investimento um pouco mais em marketing. Pensa, se você botar ali R$ 50 a mais em anúncios e você aumentou R$ 1 nas suas pizzas, tá? 50 pizzas que você vendeu, você já recupera o investimento no anúncio. E você já conseguiu atingir um monte de gente que pode virar seu novo cliente. Então, nesses momentos é importante você dar uma investida maior no marketing para captar mais clientes, para repor esses que podem deixar de comprar. Tá? E assim, faz parte, não precisa se apavorar se 1 ou 2 clientes deixarem de pedir. Faz parte do negócio, faz parte do jogo, entendeu? Entenda que você tem que estar sempre procurando captar clientes novos para você conseguir manter uma base de clientes legal que te permita ter um bom faturamento e, por tabela, também ter um bom lucro, tá? Isso é bem importante. Deixa eu ver que comentário que o pessoal comentou aqui. Como entraria o custo fixo na ficha técnica? Vamos lá. Custo fixo na ficha técnica. O que tem que analisar? Custo fixo, como eu falei, ele não vai variar de acordo com o seu volume de vendas, tá? Ele vai ser o custo da sua estrutura. O custo fixo você vai ter que analisar. Bom, quem tem que pagar o salário do pizzaiolo, do auxiliar? Quem é que tem que pagar a conta de luz, a conta de gás? É a venda das pizzas. Então, o jeito que eu ensino para os meus alunos é que esse custo fixo tem que fazer parte do preço da pizza. Tá? E como é que você faz esse custo fixo fazer parte do preço da pizza? Você tem que fazer um rateio. O que é o rateio? Tá? Você vai pegar... obrigado. Deixa eu tomar uma água aqui, deu sede. Você vai pegar o total de custos que você teve no mês, você soma ali os boletos. Aluguel, luz, água, salário, FGTS, etc. Digamos que deu ali R$5.000. E nesse mês você vendeu 500 pizzas. Tá? Você vai pegar esses R$5.000 e vai dividir por 500 pizzas. 5.000 dividido por 500 vai dar R$10 por pizza. Esse é o seu custo fixo por pizza. Tá? Então, quando você estiver olhando os preços de cada sabor de pizza, você tem que olhar. Bom, eu tenho esse custo aqui com ficha técnica, com ingredientes. Eu tenho esse custo fixo aqui por pizza. E tenho tantos por cento aqui de custos variáveis. E aí você analisa quanto que isso dá para ver quanto que está sobrando de lucro. Entendeu? Essa é a análise, é assim que eu ensino precificação e funciona muito bem. Tá? A galera tem tido bons resultados, consegue ter essa clareza. Por que o custo fixo ele tem que ser dividido? Porque é dali que tem que sair. Ele tem que estar, de alguma forma, dentro do preço das pizzas. Entendeu? E aí o que acontece? Se você conseguir vender mais, você vai diluir esse custo fixo num volume maior de pizzas. Né? Se daqui a pouco, com R$5.000 de custo fixo, você conseguiu vender 8 não vai dar certo a conta. Vou jogar 10 mil. Você conseguiu vender com R$5.000 1.000 pizzas, vai dar R$5 por pizza. Isso seria fenomenal. Tá? Não conheço nenhuma pizzaria que conseguiu chegar nesses R$5 por pizza ainda. Mas enfim, é só para facilitar a conta. Só que, entenda que você tem que ter clareza de quanto que é a capacidade que a sua estrutura tem. Quantas pizzas você consegue vender com a estrutura que você tem hoje? Porque se daqui a pouco você tem uma estrutura aí de R$5.000, mas não consegue fazer mais que 500, você não vai conseguir ter menos do que R$10 por pizza de custo fixo. E faz parte, entendeu? R$10 por pizza de custo fixo tá ótimo. Tá um patamar muito bacana, entendeu? O que a gente tem visto como médio no mercado na casa dos 20 a 25. Claro, depende de posicionamento, depende se tem atendimento presencial ou não, depende de uma série de fatores. Mas, via de regra, R$10 por pizza está excelente. É um patamar muito, muito baixo aí de custo fixo por pizza. Tá? Então, para entrar esse custo fixo aí na pizza, tem que fazer esse rateio. Ver o total de custo fixo, divide pelo volume, e aí você consegue enxergar quanto que isso está representando aí na sua estrutura de custo, na precificação de cada um dos sabores de pizza. Tá? Deixa eu ver aqui mais que veio de pergunta aqui. Cadê? Fiz 15%, mas não caiu a clientela, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Aconselho a colocar o preço no cardápio impresso. Olha, num cenário de inflação que a gente tem vivido hoje, pode não ser o ideal, tá? Pode não ser o ideal. A menos que você consiga trabalhar com tiragens menores. Lembrando que eu estou falando de cardápio, não estou falando de panfleto. Panfleto não. Panfleto eu não recomendo colocar preço, não. Agora, cardápio no salão, para atendimento presencial, aí eu acho que é bacana. Aí eu acho que dá para colocar. Mas tenha em mente que, num cenário assim, pode ser que você tenha que fazer 3 até 4 reajustes dentro do ano. E aí você vai ter que reimprimir os cardápios. Porque ficar colocando fitinha por cima, com preço atualizado, não pega bem, entendeu? Não é legal. Então, eventualmente, você vai ter que reimprimir algumas vezes aí para poder estar com o preço atualizado, tá? Vamos lá, deixa eu ver mais que veio de pergunta aqui.
Cadê? Tinha visto outra, cadê? Como fazer a ficha com todos os sabores? Tem alguma média? Cara, eu, assim, por experiência própria, que eu tenho visto em mais de cento e poucos alunos, que a gente tem 152, né? 152. Não é uma boa trabalhar com média para todos os sabores, porque o custo para fazer uma pizza de alho e óleo é bem diferente do custo de fazer uma pizza de estrogonofe, entendeu? Ficha técnica é uma parada trabalhosa pra caramba, eu sei, mas eu vejo que é um trabalho que se justifica. A visão que você tem depois de fazer para cada sabor de pizza, cara, é outra, entendeu? Você consegue ter mais controle, mais domínio, mais clareza das decisões que você vai tomar na pizzaria. Então por mais trabalhoso que seja, eu recomendo fazer sabor por sabor de pizza. Claro, você não precisa começar pela de alho e óleo se ela não vende quase nada. Começa pelas que mais vendem. Você já vai começar a ter uma noção da sua precificação, entendeu? Porque se você vende ali uma pizza de alho e óleo no mês e vende 50 pizzas de estrogonofe, cara, começa pela de estrogonofe, que se você ajeitar o preço dela antes, é 50 vezes uma venda com preço certo do que uma venda só com o preço errado na de alho e óleo, entendeu? Então o impacto acaba sendo muito maior. Então ficha técnica começa pelos sabores que você vê que tem mais giro, tem mais venda. E também os que são mais caros, que geralmente esses também têm um impacto maior, tá? Mas primeiro os que mais vendem, depois os mais caros, depois os demais. Tá? Vamos lá, o que mais que veio aqui? Deixa eu ver. Quantas pizzas você acha que um delivery teria que vender para se manter? Cara, isso depende demais. Depende demais porque a gente estava falando agora do custo fixo, né? Se você tem um custo fixo muito baixo, você pode não precisar vender pizza nenhuma. Por meia dúzia de pizza você já consegue meter ficha e conseguir ter lucro, entendeu? Se você está, por exemplo, dentro da cozinha de casa e tal, e tem um custo bem pequenininho, você não precisa ter um volume muito grande porque a sua estrutura não é pesada, entendeu? A sua estrutura não é pesada. Então, não tem como eu te dizer, é 100 pizzas, é 1000 pizzas, entendeu? Isso é muito relativo. E também porque as margens podem ser bem diferentes, tá? O que a gente vê de média do mercado? A média do mercado, de margem de lucro líquido, depois de pagar todos os custos fixos, variáveis, mercadoria e tudo, é sobrar de 8% a 12%, tá? Mas se você tem um processo mais eficiente, você consegue trabalhar na faixa dos 20% a 25%. Então tem uma variação muito grande. Então não tem como eu dizer, vende 300 pizzas no mês que tá legal. Vai depender da sua estrutura, principalmente do seu custo fixo e também das suas margens, né? Se você tá tendo uma pizza que você tem um custo ali de R$20 e você tá vendendo a 30, cara, sobra só R$10 para você pagar custo fixo, custo variável e sobrar lucro. Fica mais difícil. Então a gente tem que analisar toda a estrutura de custo para poder dizer, eventualmente, qual que é o volume necessário de venda. Como diferenciar o custo fixo de uma pizza família e uma menor? Boa pergunta. Vamos lá. Como é que a gente diferencia pizzas pequenas de pizzas grandes, tá? Tem uma coisa que a gente ensina lá no Pizzaria Eficiente, por exemplo, que é você fazer o rateio dos custos conforme a família de produtos, tá? Um negócio que funciona em muitos lugares é o cara trabalhar com pizzas, esfirras, hambúrgueres, marmitas, enfim. Você tem que ver quanto do percentual de custo de mão de obra, por exemplo, você vai colocar para cada um dessas famílias de produto. Por exemplo, quanto tempo dos teus funcionários eles gastam na média fazendo pizzas pequenas? Quanto tempo dos funcionários é gasto na média fazendo pizzas grandes? Quanto tempo dos funcionários é gasto na média em hambúrguer? Então digamos que em pizzas grandes dá 60%, pizza pequena dá 20% e hambúrguer dá 20%. Então 60% do teu custo com mão de obra vai para o custo de pizza grande. 20% do teu custo de mão de obra vai para a pizza pequena e 20% vai para o hambúrguer. E aí você faz isso para cada um dos itens de custo. Eu falei da mão de obra, você pode fazer isso também para o aluguel, por exemplo. Digamos, no aluguel você pode definir como critério de rateio o espaço da tua cozinha. Eu tenho aqui 80% do meu espaço dedicado para as pizzas, então 80% do custo vou jogar para as pizzas e 20% vou jogar para o hambúrguer. E aí você vai analisar isso para cada uma das linhas de custo. Sistema, por exemplo, eu vendo tantos pedidos de pizza grande, tantos pedidos de pizza pequena, tantos pedidos de hambúrguer. E aí você faz essa distribuição de percentual para cada um desses custos. E aí lá no final você vai ter, desses R$10.000 aqui que eu tive de custo fixo no mês, R$6.000 mais ou menos, digamos que é de custo de pizza grande. E aí você vai dividir esses R$6.000 pela quantidade de pizza grande que você vendeu. Os 2.000 daqui a pouco de pizza pequena, se divide de pizza pequena e assim por diante. Você pode fazer esse rateio entre famílias de produtos.
E aí você trata essas famílias de forma diferente. Só que qual que é a análise que você tem que fazer? Quanto a mais de trabalho a tua galera tem para fazer uma pizza pequena comparada com uma pizza grande? Entendeu? Para daí você conseguir fazer essa distribuição de custo de uma forma coerente. Por quê? Muitas vezes, a diferença de trabalho para fazer uma pizza média de 30 centímetros para uma pizza de 35 não é muito grande, entendeu? Não é muito grande. Então, a tendência é que, na proporção, o custo fixo seja um pouco maior, tá? Seja um pouco maior. Não em termos absolutos, tipo, na pizza grande vai ser R$10 de custo fixo e na média vai ser 12. Não. Vai ser daqui a pouco 10 na grande e 9 na média. Mas para o preço da média, esse percentual pode ser maior, entendeu? Por quê? O que vale mais a pena? Você vender para o cliente um pedido de R$60 com uma pizza grande ou vender um pedido de 50 com uma pizza média? Pensa na margem de lucro. Se numa você ganha R$9 e na outra você ganha 8, em escala pode ser muito mais interessante trabalhar com a grande, entendeu? Mas se você faz esse rateio, você consegue ter essa visão desse custo e distribuir ele de uma forma coerente entre os tamanhos de pizza, tratando como se fossem famílias de produtos mesmo, tá? Deixa eu ver o que mais que veio aqui de pergunta. Tem uma penca de pergunta aqui, deixa eu ver se vai dar para responder todas. Motoboy é custo variável, faz parte do CMV. Vamos lá. Motoboy depende de como você trabalha a questão das taxas de entrega, tá? Dá para jogar essa perguntinha aqui, ó. Aí. Motoboy, se você trabalha com entrega grátis, ele é um custo variável, porque ele vai variar conforme o número de pedidos que você tem, entendeu? Então você vai ter que colocar ele entre os custos variáveis para a sua venda de pizza. Se você trabalha com um valor fixo para o motoboy, aí você coloca ele lá nos custos fixos e divide pelo volume de pizzas que você vende. Mas Rodrigo, aqui eu pago uma parte fixa e uma parte variável. Então uma parte é fixa e outra parte é variável. E tá tudo certo, entendeu? Trata o custo conforme ele existe. Se é um custo fixo, trata como fixo. Se é um variável, ele entra como variável. Deixa eu ver. Mas não faz parte do CMV, tá? O CMV é só ingredientes, embalagens e bebidas, tá? Só mercadoria. Deixa eu ver, que mais? Que horas são já? Dá mais uns minutinhos aqui. Aqui. Tenho o iFood, mas não tenho muitos pedidos. Tem alguma dica para aumentar as vendas no iFood? Pergunta do Geraldo. Cara, o iFood ele é um marketplace, ele funciona como se fosse um shopping center, né? Então, o grande caminho é você procurar ter visibilidade dentro do iFood. E aí tem vários critérios para aumentar a visibilidade no iFood, tá? Tem um cara que eu sempre recomendo, que é o Eduardo lá do Delivery Sem Filtro, tá? Depois da live, segue ele lá, é @Delivery Sem Filtro, tudo junto, tá? Ele manja muito de iFood, ele é especialista nisso, mas tem algumas dicas que eu já peguei dele lá que eu vou falar para vocês aqui, tá? A primeira delas, você precisa ter um cardápio bem estruturado, com ofertas ali, aquela seção de destaques bem chamativas, porque aquilo ali é a primeira coisa que o cliente vai olhar, entendeu? Ele clica na sua loja no iFood, pum, já dá de cara com aqueles destaques. Então ali tem que ter um negócio muito bacana, com foto bonita, aquela foto meio food porn, coloca para quantas pessoas que é, porque facilita a vida do cliente, ele não precisa raciocinar muito, mas será que uma grande dá para nós 3 ou não? Coloca, grande é até 2 pessoas, até 3 pessoas, até 4, entendeu? Deixa isso claro. E nessa seção de destaques, o iFood gosta muito de você jogar com ofertas, então coloca alguns combos ali, combo para 2 pessoas, combo para 3 pessoas, enfim, para você conseguir ter uma seção de destaques bem interessante, tá? Outro ponto importante, se você trabalha com pizza, coloca alguma coisa relacionada a pizza ou pizzaria no nome da loja, porque se o cliente vai colocar lá em cima na busca, ele vai procurar lá pizza, vai aparecer você, entendeu? O primeiro item que ele leva em consideração na busca é o nome da loja, então se você trabalha com pizza, coloca lá no nome da loja pizza ou pizzaria, tá? Se você trabalha com calzone também, coloca pizzas e calzones, entendeu? É bem importante porque isso ajuda também na visibilidade. Tem muita coisa quando a gente fala de iFood, tá? Mas aí eu recomendo seguir o Eduardo lá que ele vai conseguir te passar mais coisas. Vamos lá, o que você diz a respeito da pizza de metro? Cara, a pizza de metro é bacana se você tem um público, que é composto de grandes famílias, de gente que confraterniza e tudo mais. Pode ser interessante, tá? Pode ser interessante. Tem que testar, entendeu? Tem que testar, porque se funciona para uma pizzaria não quer dizer que vai funcionar para outra, tá? Porque as pizzarias elas podem ter públicos diferentes, com perfis diferentes, e aí alguns produtos podem dar muito certo num lugar e pode dar muito errado no outro. Então acho que vale o teste, tá? Vale o teste. Mas, de novo, antes de colocar no cardápio, faz a ficha técnica, vê custo fixo, vê custo variável
e aí você já coloca com o preço certo, tá? Porque com o custo de ingredientes em alta, como a gente está tendo hoje, é muito fácil do cara botar uma pizza de 1 metro, que vai ter custo de ingrediente pra caramba, e ter prejuízo. Então faz a ficha técnica primeiro. Dica para aumentar vendas em uma cidade de 35 mil habitantes. 35 mil habitantes, investe em fidelização, cara. É muito importante fazer essa galera não só comprar pela primeira vez, mas se manter cliente, se manter comprando, tá? Isso é bem importante, é bem importante. Inclusive, deixa eu ver aqui os temas das lives. A gente vai falar, numa das lives dessa semana, a gente vai falar sobre fidelização, tá? Fica ligado que vai ser bem bacana. Deixa eu ver aqui, vai ser no dia... Cadê? Quinta-feira, na live de quinta-feira a gente vai falar sobre fidelização. E aí com certeza vai te ajudar aí, que cidade pequena é bem importante fidelizar os clientes. Boa tarde, estou para começar no ramo em junho. O que acha? Compro massa pronta ou mesmo fabrico? Cara, vai primeiro, da disponibilidade que você tem aí de fornecedores na sua cidade, tá? Inclusive a gente tem uma parceria com o pessoal da Pizza List de São Paulo. Quem for de São Paulo e quiser comprar uma massa fresca ultra congelada, a galera tem um produto excelente, foram premiados até pelo Senai e tal. Né? Quem tiver interesse na Pizza List, me manda um direct lá que a gente consegue um descontinho lá com o nosso parceiro. Tá? Mas primeiro ponto, avalie a disponibilidade de fornecedor de confiança, porque sem massa pronta, sem massa você não vai conseguir fazer pizza. Tá? E segundo, veja se bate com o posicionamento que a tua pizzaria quer ter, entendeu? Faz uns testes, por isso que se você vai abrir em junho, já dá para começar a fazer o chamado soft opening para já testar o seu produto, testar o seu processo, validar isso com o seu público, entendeu? E aí fazendo esses testes você vai conseguir ver como é que é a aceitação com uma massa pronta, como é que é a aceitação com uma massa feita em casa. E aí você consegue ver o que encaixa melhor, o que dá um resultado bacana aí com o seu público. Deixa eu ver, pagar os funcionários por semana ou por mês muda algo? Não, cara, vai da sua organização de fluxo de caixa, entendeu? Vai da organização de fluxo de caixa. Eu acho bacana pagar pelo menos semanal, tá? Por dia, só se o cara é freela mesmo, você paga por dia. Porque senão é muito fácil o cara te deixar na mão e você acabar tendo que lidar com faltas e tudo mais. Então, se possível, paga por mês, mas se for o caso, por semana ainda tá de boa, dá pra jogar legal. Deixa eu ver... Beleza, pessoal. Beleza, acho que não tem mais uma dúvida. Vender menos bem vendido ou vender muito mal vendido? Esquina da Pizza Ourinhos. Vamos lá. Esse é um ponto polêmico, né? Adianta vender muito se não for ter lucro? São estratégias diferentes. Né? Veja, você pode trabalhar com uma larga escala e ter uma margem menor, tá? Você pode trabalhar dessa forma, só que o que acontece? Você vai ter que ter o teu processo funcionando como uma linha de produção. A gente ensina isso, inclusive, lá no Pizzaria Eficiente, sobre como é que faz para o negócio agilizar. Mas, num cenário em que a tua margem ela é muito pequena, o que acontece? Num cenário de inflação, como a gente está tendo agora, a chance de você dar uma brecada aí por um reajuste na mussarela, um reajuste na carne, alguma coisa assim, é maior, entendeu? Margens menores têm riscos maiores, entendeu? Então, se você trabalhar daqui a pouco vendendo um volume um pouco menor, mas com uma margem um pouco mais gorda, você consegue ter um respiro a mais, entendeu? Um ou outro desperdício não vai deixar você no 0 a 0. Então, eu geralmente acho mais interessante vender melhor, mas num volume um pouquinho menor, tá? Vamos lá, o que mais que tem aqui? Eu já estava quase encerrando, a gente tem até uns 10 minutinhos, até dá. Deixa eu ver o que mais que veio aqui de pergunta. Tá anotando aí, bem? Como aumentar o valor da pizza sem o cliente sentir muito impacto do aumento? Né? A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Agora há pouquinho a gente falou. Né? Primeiro ponto, não fazer comunicado. Segundo ponto, reajustar no máximo 10% por vez e tomar cuidado quando tiver que passar de uma casa para outra, de 40 e poucos para 50 e poucos, de 50 e poucos para 60 e poucos, e investir forte em marketing nesses momentos para captar novos clientes, para repor aqueles que eventualmente vão deixar de pedir. Esses 3 mandamentos aí são os mandamentos para quando você tiver que fazer um reajuste de preço. Tá? Mas, de novo, quando você vê que tem que fazer um reajuste de preço, cara, procure fazer o quanto antes, tá? A menos que você tenha feito nos últimos 20 a 30 dias, tudo bem, aí dá uma seguradinha, se esperar daqui a pouco 30, 45 dias, beleza, você pode fazer um novo reajuste. Mas não deixe de fazer, não espere 6 meses para fazer um reajuste e ficar daqui a pouco incorrendo em prejuízo, tá? A menos que você vê o que é o teu impacto no custo é só por uma sazonalidade de um produto, aí tudo bem, aí você consegue absorver essa margem.
Num cenário antes da pandemia, isso era possível. Hoje em dia o negócio está um pouco mais complicado. Essa inflação está jogando todos os custos para cima. Então, você vai ter que olhar para esses reajustes aí com mais atenção, acompanhar mais de perto e, eventualmente, vai ter que fazer 3, 4, 5 vezes no ano até. Deixa eu ver o que mais que veio aqui. Sistema de delivery que eu aconselho. Cara, tem alguns muito bons no mercado. Eu tenho parceria com o pessoal da... Depende do que você procura também, tá? Se você procura só um sistema para receber os pedidos e tudo mais, eu recomendo o da Anotaí. A Anotaí, eles têm uma automação de WhatsApp que é sensacional, agiliza muito o processo de atendimento. Você consegue economizar em mão de obra no recebimento de pedidos, né? Mas, se você precisa de um sistema para lançar ficha técnica, fazer controle de fluxo de caixa e tudo mais, aí eu recomendo o sistema da Cyprus. O da Cyprus ele é mais completo, mais robusto e integra com plataformas. Integra com a Anotaí, integra com a iFood, integra com Delivery Direto, integra com um monte de plataformas, marketplaces, para ficar toda a informação condensada num lugar só. Aí eu recomendo o da Cyprus. O Consumer também é uma alternativa interessante, tá? De sistema de gestão. Deixa eu ver... O que mais que veio aqui de pergunta? Tinha mais uma aqui, cadê? Sortear pizza ajuda ou atrapalha? Pergunta da Ângela. Vamos lá. Sortear pizza por sortear, eu não recomendo. Por quê? Porque você vai... você pode, daqui a pouco, até atrair um volume legal de seguidores, mas que não necessariamente estão interessados no teu produto. Daqui a pouco eles só queriam saber de sorteio, e aí eles não vão curtir nenhuma publicação, não vão comentar em nada, entendeu? Vão só diminuir a relevância do teu perfil aí no Instagram. Agora, se você vai fazer uma ação e o sorteio é como se fosse um objetivo que as pessoas podem ter com essa ação, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa para conhecer mais os seus clientes, aí sortear pizza ajuda. Por quê? Porque vai ajudar você a captar informações para conhecer melhor o seu público-alvo, entendeu? Então, sortear por sortear eu não acho bacana, tem que ter um motivo por trás, entendeu? Se tu vai pedir do cliente ele preencher uma pesquisa para te dar alguns dados, para você mapear melhor e conhecer melhor o perfil desse cliente, aí eu acho bacana, aí eu acho que vale a pena, tá? Só para aumentar seguidores e alcance da página, eu acho que não é interessante, porque quando passar o sorteio, o perfil vai perder relevância e aí você vai ter que, às vezes, gastar até mais em anúncio para conseguir atingir o mesmo público. Vamos lá, boa tarde, Cartezinho. Estou iniciando também nesse segmento, trabalhando com pizzas pré-assadas congeladas a vácuo e pizzas assadas na hora também para retirada. Você tem alguma opinião sobre congelada? Cara, é um jogo diferente de delivery e de salão, tá? É um jogo bem diferente. Bem diferente. Você vai estar produzindo um produto para ser vendido por um terceiro ou por você mesmo, mas não é um produto feito para consumo imediato, necessariamente, entendeu? Então, as margens são outras, porque o nível de beneficiamento é outro, né? O que é nível de beneficiamento? Vamos lá. O café em saca de café, recém-colhido, ele tem um custo por quilo. O café na caixinha a vácuo ali tem outro custo. O café em cápsula ele tem outro custo maior ainda. Por quê? Quanto mais beneficiado for o produto, mais pronto para consumo ele for, maior é o custo percebido dele. A pizza que está ali congelada, embalada, ela não foi totalmente beneficiada. O cliente ainda vai ter que pegar e assar em casa. Então ela ainda tem um beneficiamento a ser feito. Por tabela, o cliente entende que ela não vale tanto quanto uma pizza que ele vai ligar e já vai estar pronta. Entendeu? Então, leve em consideração isso também. Quanto custo que você teria para daqui a pouco comprar? Ó, o pessoal da La Roy entrou aqui. Ó. Quanto custo você teria para comprar um forno da La Roy e entregar essa pizza já pronta para o cara? Entendeu? Quanto a mais de margem você não poderia ter por estar entregando o produto já beneficiado, já pronto? Entendeu? Tem que fazer essas contas e levar isso em consideração. É bem importante, tá? É bem importante. Quanto mais você beneficia o produto, mais você pode cobrar. E aí você pode ter uma margem maior também. Tá? Deixa eu ver o que mais veio de pergunta aqui. Deixa eu ver. Não, é isso daí. É isso daí. Beleza, pessoal. Para encerrar aqui, queria reforçar o convite para a live de amanhã. Cadê o tema da live, gente? Eu me esqueci aqui. Aqui, ó. Live de amanhã a gente vai falar sobre marketing, tá? Porque para ter lucro você tem que vender, só que para vender você tem que aparecer. E aí, no nosso bate-papo de amanhã, 2 da tarde aqui no Instagram, a gente vai falar um pouquinho sobre marketing e formas de você fazer esse marketing para aparecer para os seus clientes e poder converter isso em vendas e também aumentar o lucro aí da sua pizzaria. Espero que tenham gostado. Depois a gente vai deixar a gravação dessa live aqui no Instagram. Se você não está inscrito ainda na jornada, lembrete, te inscreve. Vai acontecer na semana que vem, de 2 a 8 de maio. Essas lives são só uma amostra de tudo que a gente está preparando na Jornada Lucre Mais. Vai ser muito bacana. Se você quiser saber mais, o link está ali na minha bio. Te inscreve, é de graça,
para você conhecer um pouco do nosso trabalho aí. Beleza, galera? Espero que tenha gostado. Um abraço. Fiquem bem.